Boa noite, querida Ipessati, graça e paz, irmãos. Vamos estarmos juntos mais uma vez nesse culto de quarta-feira. Estaremos juntos aí nesse mês para louvarmos o nosso Deus, aprendemos mais da sua santa palavra e que Ele nos dirija a cada dia, fortaleça o nosso coração. Você que está nos acompanhando aí pela internet, muito bem-vindo, que Deus te abençoe e guarde sua vida e seu coração. Queria iniciar esse culto, esse tempo juntos aqui, queridos, lendo o Salmo 115. Abra sua Bíblia aí comigo, Salmo 115, o verso 1 apenas. Salmo 115. Diz assim o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Estamos aqui para glorificar o nosso Deus, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, todo o louvor. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante? Nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por estarmos juntos mais uma vez como igreja do Senhor. Nos abençoa, assiste, ó Pai, a nós aqui, Senhor, no nosso coração, na nossa própria vida, e que todos os atos desse culto, ó Pai, sejam para glorificar o Teu santo nome. Guarda-nos, perdoa os nossos pecados, nós oramos, te louvamos em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a louvarmos ao nosso grande Deus e com um cântico que é exatamente o verso que nós lemos, né? Do Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata, riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome
devida glória. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos cantar um hino, queridos, número 135, hino 135, Mais de Cristo. Mais de Cristo eu quero ter, seu ensino receber, ter da sua compaixão e da sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Mais de Cristo eu quero ouvir, nos seus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais do bondoso Salvador. Amém. Bom louvar ao nosso Deus e bom também estarmos na presença dele, né, em oração. E queria separar esse tempo, irmãos, para nós estarmos orando ao nosso grande Deus, colocando as nossas petições, pedindo para que Ele seja nos assistindo, nos suprindo, abençoando nossa cidade, nossa nação, a nossa igreja e nos sustentando a cada dia. Vamos ter esse tempo de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós queremos Te louvar, ó Pai, por esse tempo tão precioso na Tua presença, nesse formato, ó Pai, que estamos, mas o Senhor presente entre nós, o Senhor nos assistindo, nos suprindo, nos guardando, nos perdoando, nos abençoando, ó Pai. Abençoa, Pai, cada irmão, irmã que está participando nessa hora. Senhor, cuida de cada vida, cada coração, cada família, Pai, representada. Abençoe Tua igreja, Senhor, fortalece a Tua igreja, da Tua plena graça, ó Pai.
dá um caminhar, ó Pai, na Tua presença, todos os trabalhos que têm sido feitos, a flexibilização, ó Pai, da questão da pandemia, que o Senhor esteja cuidando de todas as coisas, ó Pai, abençoando o pastor Gustavo, o conselho, aos ministérios, ó Pai, louvado seja Deus, ó Pai, pela igreja que é do Senhor, que pertence ao Senhor. Abençoa a nossa querida nação, ó Pai, te pedimos para que o Senhor esteja sustentando, consolando, ó Pai, os enlutados por essa pandemia, Senhor, abençoando os que estão nos hospitais, ó Pai, os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente, ó Deus. Cuida, ó Pai, dos enfermos, dos necessitados, dos desempregados, ó Pai. O Senhor esteja suprindo, abrindo portas. Teu povo, ó Pai, da igreja que está nessa situação, abençoa, ó Deus, da graça, a paciência, a perseverança, a Tua direção, a Tua unção, ó Pai, a Tua força, ó Pai, sobre essas vidas preciosas, ó Pai, aos Teus olhos. Ó Deus, cuida da nossa querida cidade de São José dos Campos, ó Pai. Colocamos o prefeito, ó Pai, nas Tuas mãos, os vereadores, as eleições, ó Pai, nesse mês. Te pedimos, clamamos, ó Pai, que o Senhor dirija, ó Pai, cada passo desse processo, os candidatos, ó Deus, as pessoas que vão ser eleitas, que realmente hajam com sabedoria, Senhor, e que o Senhor esteja guardando, ó Pai, a nossa cidade, sustentando, abençoando-nos, ó Pai. Sê conosco, Senhor, nos guarda nas nossas necessidades, cada pedido, ó Pai, que cada irmão está pensando nessa hora, o Senhor esteja sustentando a cada vida, dando força, dando a Tua paz, dando a Tua direção, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo, pelo Teu cuidado para conosco. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, os nossos pecados, tantos, ó Pai, as nossas fraquezas, que o Senhor as conhece muito bem. Fala ao nosso coração também, ó Pai, nesse tempo que vamos meditar na Tua Palavra. Nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus que o fazemos, ó Pai. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos ao longo dessas quartas-feiras estudar alguns versículos no texto de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, dos versos 26 a 30. Romanos 8, de 26 a 30. Queria que os irmãos abrissem, lessem e acompanhassem atentamente esse texto, esses versículos. A base das nossas meditações, queridos, está num livro que eu tenho lido, que é muito precioso. Talvez os irmãos já tenham lido. Chama-se Destinados para a Glória. Esse livro é do reverendo Hernandes Dias Lopes e eu queria compartilhar. A gente fez uma síntese, um resumo, né? E está baseado exatamente em Romanos 8, de 26 a 30. E é um texto maravilhoso, um tratado teológico aqui do apóstolo Paulo, né? Vamos abrir então, irmãos, e vamos ler. Os irmãos me acompanham aí na leitura. Romanos 8, 26 a 30. Também, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Deus abençoe o trecho da sua palavra
E pensando, meus queridos, na nossa caminhada cristã, eu diria que, na verdade, ela está totalmente envolvida pela glória de Deus. Porque, pensando, né, em alguns textos, até do próprio apóstolo Paulo, em primeiro lugar, nós somos criados para a sua glória. Está lá em Efésios 1:12, né? A fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo Jesus. E também, em segundo lugar, nós vivemos e nos movemos e existimos para a sua glória. Paulo, naquele seu discurso lá em Atenas, né, ele estava lá vendo as esculturas, né, aos vários deuses, e lá tinha uma ao Deus desconhecido, porque eles colocavam ali, bom, vai que faltou algum Deus, né? Então vamos colocar aqui ao Deus desconhecido, e lá ele começa a pregar, né, o Evangelho, falando, né, que esse Deus, né, que vocês colocarem aos deuses conhecidos, ao Deus desconhecido, é o Deus eterno, que nele nós nos movemos, vivemos e existimos, e para a sua própria glória, né? E também há uma terceira ideia aqui, irmãos, na glória de Deus, nossa caminhada cristã, é que o nosso destino eterno, quando ele vier ou estivermos para sempre com ele, é o que? É a glória eterna. Então é o título do livro do pastor Hernandes, né? Destinados para a glória, queridos. O nosso destino eterno é a glória eterna. Mas interessante é que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus e para a glória de Deus, ele sofreu uma derrota profunda, desesperadora. Aonde? Lá no Éden. E isso veio a consequência para nós, né? O homem se separou de Deus, o homem se separou de si próprio, o homem se separou da própria natureza. Foi-se a glória. Apagaram-se as luzes. E aí, desde lá de Caim e Abel, né? Desde quando Adão e Eva pecaram, que Jesus chamou: onde estás, Adão? Onde estás? Ali apagaram-se as luzes, começaram os dias turbulentos, a tristeza, o sofrimento, a mágoa, a violência, o homicídio, a angústia, o medo, as notícias trágicas, as mensagens contraditórias apareceram. Mas, no entanto, meus irmãos, nós vemos ao longo das Escrituras que Deus não desistiu do homem. Deus desceu para salvá-lo através de Jesus. Para quê? Para restaurar a imagem de Deus manchada pelo pecado, né? No próprio homem. E interessante, meus irmãos, que esse trecho do apóstolo Paulo é o ápice desse tratado teológico, desse tratado maravilhoso do apóstolo Paulo. Então, em Cristo, meus queridos, nós somos o templo restaurado, nós somos a habitação do Deus vivo. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo habita plenamente no santuário do nosso corpo. E isso, meus irmãos, deve nos trazer esperança, paz, consolo, alento para o nosso coração na caminhada da vida. E essa esperança, ela tem fundamentos inabaláveis. E é nesse sentido, então, queridos, que eu queria caminhar com os irmãos e amigos nesses momentos, nesses encontros, né? Nessas quartas-feiras, né? Nós somos destinados para a glória, mas o pecado atrapalhou isso, né? E aí nós passamos por sofrimento, mas lá no final, os céus vão se abrir e nós vamos ver a glória do Senhor, né? E a primeira questão, meus queridos, do texto, né, que nós lemos, que é justamente a assistência do Espírito Santo de Deus em nossa fraqueza.
Veja o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Primeira parte do verso 26. Queridos, o Espírito Santo de Deus nos assiste em nossa fraqueza. E a primeira grande verdade aqui, queridos, sabe qual que é? Nós temos fraquezas. Nós temos fraquezas, nós somos fracos. A vitória, meus irmãos, não é o resultado da nossa própria força. É interessante que mensagens contraditórias vêm bombando aí em todos os tempos, né? O que diz a nova era? Não, a força vem de dentro. O que diz a autoajuda? Não, tem um gigante dormindo em você, dentro de você. O que dizem as religiões místicas? Não, tem uma divindade dentro de você que precisa ser conhecida, precisa ser descoberta. E a Bíblia, meus irmãos, ela nos ensina que a força não vem de nós mesmos, mas a força vem de Deus. E é por isso, exatamente por isso, que o Espírito Santo de Deus, que é a promessa de Jesus para nós, né? Quando ele, antes de ser assunto ao céu, eu vos deixarei o que? O Consolador, o Espírito Santo de Deus, né? E ele vai, a pessoa que vai os consolar, os assistir, né? Então é exatamente isso, a força não vem de nós mesmos, queridos. As nossas fraquezas são das mais variadas possíveis, físicas, emocionais, espirituais, morais, existenciais. Mas sabe qual que é a nossa maior fraqueza, irmãos? É confiar, sabe onde? Na nossa própria força. Se apoiar no nosso próprio entendimento. Provérbios 3 vai dizer, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. A nossa fraqueza espiritual é notória, irmãos. Às vezes a gente ostenta a piedade, mas esconde mediocridade. Nós apoiamos na nossa pretensa força e exercemos justiça própria. Por isso que o salmista, ele vai dizer no Salmo 139, sonda, meu Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim, ó Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda, meu Deus. Queridos, a nossa alma, ela tem as marcas profundas do pecado. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele escreve ali o bem, né, resumidamente, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não devo fazer, esse eu faço. E ele fala, desventurado homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E o versículo seguinte diz, graças a Deus. Por quem? Por Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Que enviou seu Espírito, que nos assiste em nossa fraqueza. A solução é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus, a vida é Jesus. E esse Espírito Santo, que é promessa de Jesus, ele nos assiste em nossas fraquezas. Que é a segunda verdade desse verso. Nós temos fraquezas e ele nos assiste em nossa fraqueza. Queridos, Deus não nos abandonou. Deus não virou o rosto para nós por causa das nossas fraquezas. Deus não nos rejeitou. Deus não nos condenou, Romanos 8:1, nenhuma condenação há. Para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Deus não nos condenou, Deus não nos deixou à própria sorte, Deus não nos deixou ao léu. Ele não escondeu o seu rosto de nós, Ele não nos desamparou. Meus queridos, Deus em Cristo Jesus não se cansa de amar. E o Espírito Santo ele faz exatamente isso, ele nos assiste.
E qual o sentido aqui de assistir, queridos? É se solidarizar. Ele chora conosco, ele sofre conosco, ele carrega o fardo por nós, fez isso lá na cruz. Ele nos toma no colo, meus irmãos. Ele nos apruma. Ele nos dirige, ele nos consola. Queridos, tudo isso é assistência. No dizer de Calvino, isso é mais do que um auxílio. O Espírito Santo, promessa de Jesus, toma sobre si o quê? A nossa carga. Para quê? Para nos socorrer, para nos aliviar. Nós temos fraquezas e o Espírito Santo nos assiste. Queridos, se não fosse essa assistência, nós estaríamos desfalecidos, nós estaríamos desesperados. O Espírito Santo, glória a Deus por isso, é o Consolador presente. Isso é bálsamo para nós. Isso é conforto, isso é consolo, isso é esperança. Queridos, como é bom nós termos a presença santa do Espírito Santo para nos assistir em todo o tempo, a cada momento da nossa própria existência. Interessante, queridos, que a assistência do Espírito Santo está ligada à nossa vida de oração, que é a terceira verdade desse verso. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não o que? Não sabemos orar como convém. E aqui nós temos duas ideias dessa questão de não sabemos orar como convém. E a primeira, e que envolve a nossa fraqueza, é porque nós não conseguimos manter comunhão completa e ininterrupta com o nosso Pai. Muito mais que as nossas fraquezas, o nosso distanciamento do Pai é o nosso grande problema. O nosso distanciamento do Pai. É na presença de Deus é que nós vemos a luz, é que nós temos a paz. É na sua presença que cai o nosso véu, nós reconhecemos verdadeiramente a nossa fraqueza, a nossa pequenez. É lá, queridos, que nós enxergamos a nossa total dependência dele. Olha aqui alguns exemplos muito rápidos. Isaías, ai de mim, que sou um pecador de impuros lábios, habito num povo de lábios impuros. Olha a experiência de Pedro diante de Jesus. Retira-te de mim, Senhor. Por quê? Porque eu sou pecador. Olha a experiência do publicano. Ser propício a mim, pecador. Nossa fraqueza é o nosso distanciamento de Deus. Nós não sabemos orar como convém nesse sentido. A gente não tem aquela comunhão ininterrupta. E é exatamente na oração, queridos, que as coisas mudam, né? A oração faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Orar como convém, queridos, é na verdade perseverar na oração. E aqui eu lembro rapidamente da parábola em Lucas 18, né? Daquele juiz iníquo e aquela viúva. Jesus ensinou uma parábola sobre o que? O dever de orar sempre. E o que? Nunca esmorecer. Nós não sabemos orar como convém e nós precisamos buscar isso na presença de Deus. Porque é lá que as coisas mudam. A oração não muda Deus, mas a oração muda as coisas. Um livrinho lá de R.C. Sproul que eu citei nos outros estudos de quarta. E é isso que vai renovar a nossa vida, meus irmãos. As nossas forças, o nosso ser. Essa força não é nossa, mas essa força é de Deus. Né? A oração é a respiração da alma cristã. A nossa alma encontra paz e descanso na oração. A nossa alma só vai encontrar descanso, queridos, quando nós descansarmos em Deus. Isso é um aprendizado. A cada dia da nossa vida, nós não sabemos orar como convém, porque a nossa comunhão com Deus, ela não é ininterrupta, ela é falha, muitas vezes nos distanciamos da presença de Deus e isso começa a trazer problemas, né? Queridos, a oração move os céus e a oração abala o inferno, né? Paulo nos afirma em outras palavras que somos fracos porque não sabemos orar como convém,
né? E aqui nós temos mais duas ideias aqui, queridos. Nós não conhecemos o futuro. Nós somos limitados pelo tempo, sem paciência, nós somos precipitados, nós queremos que a nossa vontade seja feita. Nós queremos que a nossa vontade seja feita no céu mais do que a vontade de Deus seja feita na terra. Muitas vezes nós parece que pressionamos a Deus para que algo aconteça dentro da nossa agenda, do nosso tempo. Olha só, irmãos, Elias pediu a morte. Deus atendeu? Não, Deus não atendeu. José pediu para ser solto. Deus atendeu de pronto? Não. Ele ficou mais 2 anos ainda na prisão. Ana pediu um filho. Chorou, angustiada, abatida, porque o seu sonho não estava sendo realizado. Mas isso foi no tempo certo, meus irmãos. No tempo exato de Deus. Ele tem o seu tempo. Ele sabe quanto, quando e o que é melhor para nós. E a outra questão de não sabermos orar como convém é porque nós não sabemos muitas vezes o melhor para nós. Às vezes nós pedimos algo que é nocivo a Deus, nocivo à nossa comunhão com Deus nesse sentido. Nós não temos discernimento, nós muitas vezes pedimos pedra pensando que estamos pedindo pão. Nós pedimos uma cobra pensando que estamos pedindo um peixe. Às vezes nós pedimos coisas que vão nos destruir, pensando que aquilo vai nos dar vida. Deus não responde todas as nossas orações positivamente por misericórdia, meus irmãos. Por misericórdia. Nós não sabemos orar como convém em relação à nossa comunhão, porque nós não conhecemos o futuro, porque nós muitas vezes não sabemos o que é melhor para nós, né? E Deus nos poupa muitas vezes, queridos, deixando de atender nossas orações. Isso por misericórdia. Me lembro aqui encerrando, queridos, Mateus 7,7, né? Pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Às vezes as pessoas interpretam erroneamente esse versículo. Jesus não está dizendo aqui que todo o que pede recebe aquilo que pede. Ele está dizendo, na verdade, que todo o que pede recebe. Muitas vezes até o contrário do que se pede. A nossa fraqueza na oração, queridos, é a nossa espiritualidade desfocada. Muitas vezes aspirações doentias, orações por motivações erradas. Então, todo o que pede, ele recebe sim, mas não vai ser exatamente aquilo que você pediu, mas vai ser aquilo que é da vontade dele, né? A porta vai abrir? Vai, mas do jeito dele. Talvez a abertura da porta seja fechar uma que você queira que seja aberta. Queridos, a grande verdade é que Deus vai responder tudo. Do jeito dele, no tempo dele, no plano dele, na providência dele. Louvado seja Deus, queridos. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E seja nos fortalecendo a cada dia. Temos o Espírito que está nos assistindo a cada momento da nossa vida, do nosso próprio coração. Vamos orar? Deus, nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo aqui juntos. Agradecemos-te pela tua companhia, ó Pai. Teu Santo Espírito que nos assiste em nossa fraqueza. Nós não sabemos orar como convém, somos fracos, ó Deus, e precisamos de Ti, ó Pai. Dá a Tua bênção ao Teu povo, uma semana abençoada, Senhor. Que os corações sejam fortalecidos, abençoados, guardados por Ti, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo precioso. Te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.